Alô, alô, testando. Opa galera, tudo bom? Eu sou o André Portela, invadi o canal. Eu estou aqui no Entre Outras Coisas com a mamãe. E a Yaya não tá aqui, que é a minha irmã, dessa vez. Porque... A Sarinha ficou gripada, o médico pediu para que ela ficasse mais afastada, não ficasse em ambientes confinados. A gente grava no ambiente confinado, então ela está nos ajudando só nos planejamentos. E nesse momento, essas gravações e tal, o André vai estar aqui com a gente, como nosso convidado, e depois ele vai ficar participando, assim, ocasionalmente, em alguns momentos. Sejam muito bem-vindos. O nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre esse momento que a gente está vivendo, essa angústia, vamos colocar um aspas assim, mas o tema seria assim: e aí, perdemos o ano, né? E como vai ser? E como a gente fica nisso tipo, tudo? o ano perdido, né? Será que é um ano perdido? Isso. E diferentemente do modelo que eu estava com a Sarinha, que a Sarinha trazia perguntas e tal, o André vai trazer uma visão. Hoje ele está no 3º ano da turma ITA, se preparando, estava se preparando, né, ou está se preparando, a gente não sabe como vai se configurar esse ano, para encerrar um ciclo, o ciclo do colégio, e entrar para o caminho profissionalizante, digamos assim. E assim como ele, vários colegas, né, eu tenho visto ele na angústia enorme, cada vez que o colégio prorroga mais uma semana, mais outra, agora eles estão com um período de férias, então isso vai angustiando, porque para eles, não que os outros não estejam também perdendo um momento da vida, mas é que esse ano é um ano muito, digamos assim, decisivo, isso. E aí mexe com muita coisa. Então a gente vai tomar hoje esse momento nosso de discussão. Vão acabar surgindo perguntas que muitas pessoas teriam, porque ele já conversou com alguns colegas e tal, e que vai trazer mais ou menos essas angústias que eles estão vivendo, mas também vai trazer muito dele, da angústia dele, que de repente retrata algumas angústias de vocês aí também. É algo bem pessoal, né? Porque, querendo ou não, eu posso estar num círculo social que tem pessoas que estão passando por coisas parecidas comigo e tudo, mas, querendo ou não, é uma visão pessoal, porque é o que eu tô passando, o que eu tô sentindo e o que eu escutei de outras pessoas. Então, tem muito do eu envolvido. Então, tipo, se vocês sentirem semelhança e tudo, tentem tirar alguma lição pra ajudar nesse momento, né? A primeira colocação que eu trago, dessa vez eu vou fazer um pouco o contrário, eu vou fazer uma pergunta para o André, ele vai se posicionar e a gente vai falando em cima disso, né? Como é que, para vocês que estão nesse 3º ano, vocês, os amigos de vocês, você mesmo, como é que vocês estão enxergando esse momento? Por exemplo, uma pandemia. Eu vou fazer 49 anos agora, dia 12 de abril, e eu nunca vivi uma pandemia, né? Vocês são jovens e já estão vivendo uma pandemia num cenário que está afetando o mundo inteiro, não importa se é rico, pobre, né? Se a pessoa tem emprego, se não tem, se é uma pessoa importante, se não é, se é famoso, se não é, enfim, está afetando a todos. Como é que vocês estão enxergando isso para a vida de vocês? Assim, eu não sei na visão... Algumas pessoas que eu conversei têm essa mesma visão que eu, outras pessoas não. Mas pra gente tá sendo algo meio desgastante, meio ruim. Porque, não sei, assim, visão de brasileiro, né, aqui, a gente é muito apegado. A gente gosta muito de carinho. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar ali abraçando e tudo e falando com todo mundo. Então, eu sinto falta. Eu sinto falta porque eu passava o dia na escola, todo dia na escola. Então, meus amigos vieram parte da minha família, sabe? E eu não ver eles, tipo, constantemente, sei lá, causa um vazio, sabe? Eu sinto falta de ter uma pessoa ali pra chegar e conversar e que eu não tenho mais, entende? E aí a gente tenta conciliar isso, né? Faz umas ligações aqui e ali, mas eles também estão ocupados fazendo a rotina deles pra estudo. Então fica um negócio complicado. Eu acho que o que a gente tá mais sentindo é saudade, né? Muito bem. Isso é importante que o André trouxe, porque também vai muito de cultura, né? A cultura do latino, não só do brasileiro, ela é muito mais afetiva, digamos assim, do que a cultura do europeu, né? Do germânico, do inglês. E realmente eu acho que isso afeta muito. A gente, inclusive, tenho conversado com alguns psicólogos que têm demonstrado preocupação
em como isso poderá afetar algumas pessoas que estão isoladas, que estão sem poder manter contato com seus pais ou com seus filhos, né, ou com seus avós, para a proteção dos mesmos, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma ligação da minha mãe e ela me ligou com saudade, eu estou sem poder ter contato com ela, a Sara está adoentada, então a gente está evitando contato, e eu principalmente porque eu estou trabalhando, apoiando a gestão de um hospital, e como a gente não está parando, eu não estou parando, meus filhos estão reclusos, mas eu não, eu estou evitando completamente contato com meus pais, que são mais velhos. E a minha mãe hoje, numa ligação, desatou a chorar, né, com saudade. Ela disse, eu estou morrendo de saudade. Eu estou com saudade mesmo, saudade de estar perto de vocês. A gente se fala, mas é diferente de você se abraçar, de você estar ali perto. Então isso realmente mexe muito com a nossa psique, com o nosso equilíbrio emocional. E além do que, assim, a angústia, o medo da doença, o medo da morte, né? Quer queira, quer não, a morte nos assusta. Então, tudo isso, acho que é o medo do não controle, né? A gente não está no controle dessa doença, a gente não sabe por onde vai, o que vai acontecer. Então, o medo de se sentir, o medo por estar se sentindo impotente. Então, isso mexe com a gente em várias facetas da nossa vida. E isso é muito complicado, né? Nós, como estudantes, eu acho que a gente sente muito desse medo também, né? Principalmente porque, como a senhora disse, é um ano decisivo pra gente que está no terceiro ano. E até pessoas que estão no cursinho, que eu conheço, pessoas que estudam comigo, porque o cursinho estuda junto com o terceiro. E, cara, é aquilo, né? Tipo, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Tipo, vai aumentar uma semana, outra semana, até quando vai essas férias? Tem aula online de vez em quando, tem a videoaula aqui e ali, simulado, mas como é que vão ficar os vestibulares? E a gente não faz ideia. Então, para um vestibular como o meu, que tem limite de idade, essa pandemia é um perigo, sabe? Porque pode ser um ano perdido. Se você não conseguir estudar e manter seu foco e sua produtividade nesse meio tempo parado, cara, é um ano que você tem, porque a gente tem um tanto de chance. A gente só pode entrar até os 23 anos, eu acho, no Inter, se não me engano. Então, se você perde um ano ali por conta dessa pandemia, cara, é uma chance que vai pro brejo, assim, se você parar pra pensar. Não sei como é que o vestibular vai cuidar disso, mas querendo ou não, é um ano, uma chance, um vestibular que você não conseguiu fazer bem por conta de um imprevisto. E isso pesa muito, porque eu tenho amigos que, na verdade, eu já tive amigos, agora não tenho mais, que estavam no último ano para entrar pro ITA ou pro IME. E, cara, eu fico imaginando eles, sabe? Porque é o último ano e aí vem uma pandemia e isso pode mexer com o ritmo deles, pode mexer com o socioemocional deles, a inteligência emocional deles, pode mexer com tudo, destrambelhar, e aí realmente pode ser um ano perdido. Então, cara, isso assusta demais. É verdade. E assim, a gente veio trazendo essa temática não pra gente só assustar vocês, né, nesse sentido, mas na verdade para trazer essa angústia e uma reflexão de um rumo, pelo menos. Então, claro, esses jovens que esse ano seria o último ano de aplicação do ITA, do IME, e que se der um problema, provavelmente não poderão aplicar mais, a gente não sabe como isso vai se configurar, né, na gestão, mas se caso isso realmente se concretize e vocês percam essa possibilidade que seria o sonho de vocês, não imaginem que a vida de vocês acabou. Na verdade, a gente não pode ter precisão do que a gente realmente vai fazer nessa vida, mas a gente pode ter um planejamento. E todo planejamento, ele tem sempre uma segunda opção, uma alternativa, porque nem sempre a gente vai só naquele caminho reto. Às vezes nós temos que fazer curvas. Eu uso muito, com meus filhos, com os meus orientandos, a analogia de um rio. Que eu digo, gente, sempre seja como um rio. Um rio, ele nunca para, né? Ele está sempre seguindo em frente. Quando ele encontra um obstáculo, o que ele faz? Ele contorna. Então, achem formas de vocês darem uma volta e continuarem
no foco do que vocês desejam. Esse é o mais complicado, que eu acho que para quem está no último ano. Para os demais, vocês ainda terão outras chances. O que eu acho importantíssimo e devo reforçar aqui é que não percam, porque assim, eu tenho visto que algumas pessoas estão em casa e estão começando a ficar desmotivadas, sem ânimo, querendo ficar só deitada ou só assistindo filme. Eu sei que é ruim, é uma fase muito estranha, esquisita que estamos passando. Mas você não pode perder tua rotina, porque depois, quando for para retomar essa rotina, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, não estou dizendo para você manter igual como estava antes, que é quase impossível. Mas tenta manter uma rotina de ter um tempinho para estudar, um tempo para descansar, um tempo para estar com a família, mesmo que mantendo uma distância aí de 1 metro, 1,5 metro de cada um, porque tudo é ruim, né, quando se trata de doença. Mas eu sou meio poliana e sempre vejo as coisas por um lado positivo. Então, a nossa vida estava cada vez mais louca, mais de forma que a gente acordava, ia trabalhar e voltava, dormia, acordava, vai trabalhar, dorme. Então o mundo estava frenético dessa forma. Nem sei se isso não veio para que a gente parasse um pouco e refletisse sobre a nossa vida, sobre as nossas relações, estivesse mais com a família, né? Estivesse mais tempo. Eu tenho alguns orientandos e alguns amigos que passaram para mim e disseram: Indira, eu estou passando tanto tempo com meus filhos que eu nem sabia mais o que era isso, né? E eu tenho uma amiga que é bem engraçada, que ela disse assim: ai meu Deus, eu agora não acho mais o colégio tão caro, porque eu não sabia que dava tanto trabalho, porque ela tem 3 filhos pequenos, né? Ela disse: meu Deus, eu tô para enlouquecer dentro de casa, porque eles não me dão sossego, porque eles nunca estão com a mãe em casa. A mãe, ela é muito sobrecarregada, trabalha bastante, dá plantão, é da área da saúde, então ela tá vivendo esse momento. E de um jeito mais estranho ainda, por exemplo, a minha postiça, vocês sabem que eu crio junto com a babá do André, né? Minha funcionária eterna, que já está comigo há 17 anos. Eu crio as filhas dela junto com ela. E a caçula dela, que está com 7 anos, acho, chegou e disse assim: eu não tô feliz por causa dessa doença, viu? Eu não tô. Pela doença, porque eu sei que é triste, mas eu tô gostando assim só um pouquinho, porque eu tô ficando mais tempo com a mamãe em casa. Então, assim, do jeito inocente e puro de uma criança, a gente vê também a falta que faz dessas relações, né? Desse momento que a gente precisa dar um pouco mais de atenção aos nossos, de forma física mesmo, de forma presente, não só digital. Então, eu acho que isso também vale uma reflexão. Demais, né? Demais. E era o que a mamãe estava falando, né? Que, sabe, não é de todo mal. Claro que é mal, porque é uma pandemia, mas você pode se utilizar do que ela vem trazendo de forma produtiva, sabe? Eu sou, por exemplo, eu sou noturno, não sou diurno. Então, acordar, ir pra escola, estudar de manhã e depois ficar à tarde, dormir de noite, cara, isso não era tão produtivo pra mim. Agora que eu não tô indo pra escola por conta da pandemia, eu consegui fazer meu horário de uma forma que eu fico acordado até 3 horas da manhã e eu produzo muito mais do que se eu acordasse de manhã cedo, sabe? Então eu meio que modifiquei meu horário. Isso está me fazendo produzir muito mais. E não só isso, como a mamãe falou, eu estou muito mais próximo da minha família, porque eu não andava aqui em casa. Eu passava 5 dias da semana na escola e os finais de semana eu estava fazendo simulado. Então, tipo, era muito pouco tempo que eu passava aqui em casa. Então eu acho que vocês podem aproveitar o tempo que essa pandemia está trazendo, que eu sei que é uma coisa ruim, mas você pode ver de um viés positivo, para fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Seja mudar a sua rotina, seja aprender algo novo, porque agora você não tem que se locomover, você tem mais tempo, porque você não tem a locomoção de um lugar para outro. Seja estar mais próximo da sua família. Qualquer dessas coisas é algo bom, algo positivo que tem para trazer para você. E você pode se utilizar disso para melhorar tanto aqui quanto nos estudos, sabe? Tipo, tanto emocionalmente, tanto sua cabeça para fazer um teste ou coisa do tipo e não perder esse ano, quanto para continuar mantendo o foco. Se você só mudasse o horário, isso pode aumentar seu foco, em vez de você perder ele. Gente, é importante que a gente deixe claro que isso a gente está falando para aquelas famílias que não está com ninguém doente,
que não está com ninguém Claro. na UTI, não teve ninguém que faleceu, né? Então, assim, estamos falando para as pessoas que estão tendo que ficar em casas, estamos falando somente das pessoas, nesse momento, que têm a obrigação de ficar reclusa, de ficar em casa, não poder ir trabalhar, né? Manter esse isolamento, e que está se sentindo angustiada, porque já é muito tempo, e agora nós temos mais 15 dias pela frente para continuar em casa. E algumas pessoas eu participo de vários grupos em WhatsApp, muitas pessoas meio que se desesperando, né? Que tô para ficar louca dentro de casa, eu tô começando daqui a pouco eu vou começar a brigar, porque eu não tenho mais o que fazer, eu tô me desestimulando, eu tô ficando, outros que eu tô entrando em depressão, não sei mais o que fazer. Então, assim, a gente está dando alguns rumos para que você tente não entrar em depressão, para que você não se angustie, não desata a brigar com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Ao contrário, vocês têm que aproveitar isso de uma forma positiva, não para estarem se matando dentro de casa. Claro, aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão pessoas doentes na família, pessoas que faleceram, pessoas que estão na UTI. Tenho alguns amigos que estão com pessoas em estado gravíssimo na UTI, e a gente está acompanhando e orando por eles, e sabe do desespero que é isso, né? A gente teve alguns conhecidos também que perderam entes queridos, que não puderam, né, ter velório, não puderam ter... Nem acompanhar o ente querido que está no hospital, no UTI, no canto, você não pode entrar no hospital, porque corre risco de pegar também. Então, a gente está vivendo um tempo muito cruel. E o que a gente está vindo trazer aqui é algumas saídas, digamos assim, algumas válvulas de escape para algumas pessoas que a gente está vendo, principalmente essa galera mais jovem que está sem ir para o colégio, principalmente o pessoal de terceiro ano, pessoal de turma que está estudando para medicina, para a turma ITA, para vestibular da USP, esses vestibulares difíceis, né? bem concorridos, pessoal que vai aplicar. O André, por exemplo, estava fazendo uma aplicação de um summer agora, né, para as férias. Acampamento de verão. Um acampamento de verão nos Estados Unidos foi cancelado, ou seja, eles aplicaram, fizeram todos os processos e foi cancelado. É frustrante demais, né? Então eu vi, não só ele e vários amigos, alguns que já tinham passado, inclusive, já tinham recebido resultado, extremamente chateados, lamentando, poxa, demos um nó duro, passamos e agora perdemos tudo, né? Eu até disse assim, não perderam, não deixa de ser um aprendizado, tudo que vocês passaram, calma, né? Então, o que eu estou tentando trazer aqui para vocês com o André é mais nesse sentido, claro, imaginando que você não está com uma pessoa com problema na sua família nem nada, mas assim, que você está tendo essa obrigação de estar recluso por uma questão da gente, nesse momento, priorizar a vida. E a gente está te dando algumas saídas, tentando te incentivar que você não desmorone, porque eu tenho visto muitas pessoas aí meio que desmoronando, e isso está me angustiando bastante. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de carreira, então me dói eu ver um jovem de 17 anos, 18 anos, 25 anos, em desespero. Uma amiga minha passou uma mensagem ontem para mim, em parafuso, tem 31 anos de idade, ela disse, eu estou enlouquecida, eu não sei mais o que fazer, eu estou só em casa, porque eu não quis ficar com meus pais, ela está sozinha numa outra casa, sem poder sair, e se sentindo só, e sem se comunicar. Ela é uma pessoa que gosta muito de gente, então isso para ela faz uma falta enorme, então ela está surtando, e isso me fez vir com o André com essa... A gente nem ia abordar esse assunto, a gente ia abordar outro assunto, que é criatividade, que a gente vai falar no outro dia, mas a gente preferiu deixar a criatividade para outro momento e abordar agora esse tópico, porque eu me senti responsável, já que eu sou uma pessoa que estou trazendo conhecimento para vocês, estou aqui trocando ideias, né? A gente está trocando informações. Eu achei que precisava ter essa fala e me colocar à disposição de vocês. Vão no direct, né? Eu sei que aqui a gente está falando mais para o podcast, mas depois isso vai ser editado e colocado à disposição nas nossas plataformas, né? Então, assim,
vai lá no direct, manda mensagem pra gente. Se quiser desabafar e quiser que não tem problema de ser público, vai lá nos comentários. Se precisar falar, enfim, gente, a gente também tá vindo aqui para se colocar à disposição, porque eu sei que às vezes a pessoa que está angustiada só quer que alguém que a escute, só quer alguém que... Um ouvido amigo. Um ouvido amigo, uma rede de apoio. E eu acho que nesse momento, a forma que eu posso ajudar é essa, me colocando aqui à disposição de vocês e trazendo talvez algumas possibilidades para que vocês não fiquem tão angustiados e possam se ocupar enquanto isso. Pois é, aí algo muito bom para ocupar o tempo que eu venho fazendo, na verdade, o que acontece? Eu desloquei o ombro um pouco antes de acontecer a pandemia e aí bloquearem tudo e aí eu fiquei em casa. Até hoje eu ainda não consertei direito meu ombro, então não posso fazer exercício físico. Sendo que eu gosto muito de fazer exercício físico. Então eu, em vez de fazer realmente tipo apoio de frente e tal, as coisas tudo, eu simplesmente caminho, porque a gente mora no condomínio, então eu caminho dentro do condomínio. Agora, fazer exercício físico é uma coisa muito boa, tanto para ocupar o tempo, quanto para transtornos com saúde mental, porque libera serotonina e isso lhe faz ficar feliz, lhe faz ficar produtivo e com apetite e tudo mais. Então, fazer exercício físico é algo muito bom, tanto para você ocupar seu tempo, quanto para você não ficar tão mal, sabe? Então, tente arranjar uma forma de fazer exercício físico, seja na sua casa, se você morar em casa, apartamento ou condomínio. No condomínio é mais fácil, porque você pode andar, caminhar, correr e tal. Agora, no apartamento, você tem escada, você pode descer pro térreo e caminhar lá no estacionamento. E em casa, tem muita gente disponibilizando exercícios na internet que você pode seguir. Claro que com toda a precaução para você não deslocar o ombro, que nem eu. Então, mas tem coisas muito boas aí para você fazer. Então, se ocupar fazendo um exercício físico é tanto bom para o seu corpo, quanto para a sua mente, quanto para ocupar seu tempo. Verdade. E aí, fazendo um complemento, tem outras formas também. Se você, mas eu tô sem saco para estudar, não gosto de assistir vídeo, aula online, que tem vários cursos disponíveis que normalmente são pagos, são até caros. E tem muitos que estão aí gratuitos, né? A Faber-Castell disponibilizou no site, por exemplo, curso de desenho, para quem gosta de desenhar, né? Então, assim, tem alguns artistas que estão fazendo shows online, que você pode também assistir, que pode te ajudar a relaxar. E também você pode trabalhar, eu sei que nem todo mundo gosta, mas é uma boa, principalmente para quem tem criança em casa, é fazer trabalho manual. Então pode brincar de fazer desenho, colagem, fazer invenções mesmo, às vezes com pintura. Criança gosta muito disso, né? Então, assim, são algumas dicas que a gente trabalha nesse sentido. E, claro, os filmes aí que estão disponíveis na televisão, aí minha sugestão é que você, em vez de assistir filme por filme, pelo menos tenta assistir uns filmes que possam te ajudar a você refletir, a você trabalhar, evoluir. Tem filmes mesmo infantis, de desenho, de animação, que são super importantes para você parar e repensar várias coisas, né? Isso é algo muito interessante, porque eu lembrei de duas coisas aqui. Uma é que quando a gente era pequeno, né, vetinho, a senhora pegou umas blusas velhas com a gente, aí botou a gente pra desenhar e pintar. Eu lembro que eu guardei essa camisa, deve estar aí em algum lugar. Então, é muito bom pra fazer com os pequenos, porque eu lembro como pequeno que foi algo muito massa. E eu percebi que realmente, nessa época em que a gente tem assistido mais filmes, principalmente em família, a gente tem discutido muito mais sobre os conteúdos desses filmes, o que traz discussões muito boas pra gente, muito produtivas, né? Então acho que é algo muito legal. Isso, em vez, aí vou dar uma sugestão de assistir cada um filme no seu quarto separado. Vocês podem ter momentos mesmo de família, assistir ali aquele filme, depois debater, né? Tem um filme bem pesado esse, que o pessoal tá falando bastante, que é O Poço, né? Assim, com muitas... Dá pra você aí, sei lá, entrar noite adentro com discussão, porque mexe com muita coisa. Mas tem outros filmes que são bem mais leves e que são legais e que você pode trabalhar muita coisa bacana. Como, por exemplo, um que eu adoro, que é Monstros S.A., um filme antigo,
mas super bacana de você ver com as crianças, inclusive de trabalhar com as crianças isso, né? Do trabalho em equipe, de não só ver o lado negativo das coisas. E tem outros que já são mais intermediários, que seria tipo... Capitão Fantástico. Capitão Fantástico é muito legal também. É um filme cheio de, digamos assim, paradigmas, críticas, e que vale você refletir, e talvez até uma discussão em família. Bem, bem bacana o filme, né? Capitão Fantástico. Não tem nada a ver com super-herói. No primeiro momento eu achava que era super-herói, o pessoal ali daquela liga, né? Das Marvels da vida, mas não tem nada a ver. É bem bacana. E outra, que aí eu particularmente sou super apaixonada, eu adoro filmes que tragam sacadas, que tragam a experiência, a vivência, principalmente de quem é empreendedor. Então tem muitos filmes que tratam de empreendedorismo, tem muitos filmes que são baseados em fatos reais, como O Menino que Descobriu o Vento, né? Então assim, são filmes que são verdadeiras lições de vida que a gente pode aprender muito, muito, muito com eles, tá? Então eu acho que se é para assistir filme, tentar ver alguns filmes. Eu, particularmente, sempre procuro assistir filmes que me agreguem alguma coisa. E livro também. Eu sou suspeita, porque eu sou completamente apaixonada por livros. Meus filhos foram criados dentro de livraria, né? Então, assim, era um passeio. Assim como o pessoal vai todo domingo, tem que ir pra praia, meus filhos todo final de semana. Não era domingo, porque domingo era fechado, mas era todo final de semana. Todo sábado a gente ia pra livraria. Então, assim, era a nossa praia. Uma esquisita essa, né? Mas valeu, porque não me arrependo. Valeu. São todos dois, gostam muito de ler e é muito bacana isso. E eu acho que a leitura agrega. A leitura faz com que você... Eu tenho alguns orientantes que quando eu vou dar algum trabalho em função de leitura, eles dizem assim: ai, professora, não lê não, que eu odeio ler. E aí eu fico pensando assim, eu aprendi que ninguém odeia ler. Ninguém. As crianças, pode pegar a criança pequenininha, toda criança gosta de história. Todos nós já fomos crianças um dia. Todos nós. A maioria das pessoas gostam de filmes. Filmes são feitos a partir de livros, de histórias. O nosso problema é que a nossa educação é meia louca, nos faz entender, associar que livro é ruim porque nos obrigam a ler livros que não têm uma correlação com nossa idade, com o nosso momento. Então, por exemplo, você passar para uma menina de 12 anos para ler O Cortiço é cruel demais. Ah, mas antigamente se passava. Antigamente, que não tinha outro, mas hoje tem Harry Potter. Hoje você tem diversos outros filmes, outros livros, o Diário de uma Princesa, mais correlacionados com aquela idade e de repente que seja mais atrativo. Então, do mesmo jeito, por exemplo, eu não gosto de filme de terror. Se tiver que assistir, até assisto, mas não gosto. Eu gosto de outros tipos de filme. Aí, porque eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de filme? Não, eu não gosto de filme de terror. Livro é do mesmo jeito. Você pode detestar livro de biografia, e você pode adorar livro de poesia. Enfim, você só tem que descobrir que tipo de leitura você gosta. Então, eu costumo dizer isso, lê de pouquinho, mas cria um hábito, eu acho que é legal. Agora, eu tenho umas dicas sobre isso, né? Então, aproveita e dá aí. Porque eu era uma dessas pessoas que pensava assim, nossa, eu odeio livro, sendo que eu não odeio livro. Eu só achava que eu odiava livro, sabe? E a mamãe tinha muito problema com isso, porque ela queria que eu lesse o tempo inteiro e às vezes eu não queria ler algumas coisas. E uma coisa que me ajudou, duas coisas que me ajudaram. Uma foi ler coisas que me interessavam, coisas que eu gostava e que eu não era obrigado a ler. Ou seja, teve uma série de livros, acho que foram uns 12 livros, cada um dessa grossura, assim. E na época que eu não gostava de ler, eu tava lendo eles, porque, não sei, porque eu gostei. Então procurem coisas que vocês gostam de ler, isso ajuda muito, ajuda muito. E quando vocês não gostarem mais, não se sintam obrigados a terminar aquilo ali. Eu sei que muita gente quando tá assistindo série e não gosta da série, para ali no meio e deixa ali mesmo. Faz a mesma coisa com o livro, é a mesma coisa. Para ali no meio, deixa ali mesmo, vai procurar outro que tu goste, que tu queira terminar, sabe? E aí, uma coisa que me ajudou muito, isso realmente me ajudou, é porque eu lia e às vezes eu pensava, poxa, eu poderia estar fazendo outra coisa enquanto eu tô lendo. E isso sempre me causava um bloqueio, porque eu tava, querendo terminar o capítulo pra eu ir fazer outra coisa.
E aí o que me ajudou nisso? O que me ajudou foi pensar, eu sou muito uma pessoa que gosta de conversar. Eu gosto muito de conversar com outras pessoas. Então eu não me importo com o tempo quando eu estou conversando com alguém, porque eu sempre acho que alguém tem a contribuir para mim com aquela conversa, sabe? Porque ele sabe alguma coisa que eu não sei. Então eu passei a imaginar livros como pessoas. Então toda vida que eu estou lendo um livro, eu imagino, não, que é uma pessoa ou me contando uma história ou falando alguma coisa comigo e eu estou aqui discutindo com ela. Não que eu esteja literalmente falando, mas eu estou discutindo aqui, sabe? Então isso foi muito bom pra mim, como pessoa, como leitor. Imaginar que eu tô ali debatendo com alguém. Mas aí cada um cria seu jeito. Se você acha que gosta de filme, imagina que aquilo é um filme, sabe? É porque eu gosto muito de conversar, então imagina que aquilo é uma pessoa conversando comigo. Então assim, cada um de vocês tem que achar o seu formato de se encontrar. Eu, por exemplo, sou viciada em livros, adoro ler, mas tem livros que eu nunca consegui ler. Por exemplo, tem um livro chamado... Eu era pequena, eu tinha 9 anos de idade. Inclusive, tentei comprar esse livro recentemente, porque não tenho mais o livro que era meu. E eu queria tentar de novo ler, porque eu tentei várias vezes, nunca consegui. Chama As Letras Falantes. Algum de vocês se encontrar por aí, por favor, vai lá, me marca, me manda no direct, que eu quero comprar, de repente vai que eu consigo, né? Nunca consegui ler esse bendito livro. Era um livrinho pequeno, tipo de bolso. Mas eu nunca consegui ler. Assim como um outro livro que é super bem conceituado, que chama O Tronco do Ipê. Nunca consegui ler esse bendito livro, O Tronco do Ipê. E teve um livro que eu tive que ler, porque eu tinha que discutir com meus alunos, eu sou professora, e foi um livro que a gente adotou num treinamento, e é da área de economia, que não é muito a área que eu gosto tanto. Enfim, era um livro de economia só com dados estatísticos e extremamente, assim, para meu ponto de vista, muito discriminatório, chamado A Cabeça do Brasileiro. Esse livro eu li, gente, vocês não têm noção, o sacrifício que foi para eu ler. Só li porque realmente eu precisava ler para discutir com os alunos, senão eu tinha desistido no meio do caminho. Então, assim como o André disse, tem coisas que é igual série mesmo. Começou, não gostou, deixa para lá e vai para um que vocês gostam. Enfim, gente, a ideia da gente conversar hoje com vocês era muito mais no sentido da gente se colocar à disposição, dizer que nós estamos aqui, dar algumas dicas para vocês ocuparem o tempo. Eu fiquei muito angustiada com as mensagens que eu recebi de pessoas começando a se desesperar, principalmente porque estão antevendo aí 15 dias para frente, continuando isoladas. Isso meio que eu acho que mexeu com o emocional e com o psicológico de muita gente. Então não se desesperem, né? Liguem para os amigos, conversem, mande mensagem para a gente, mande no direct, a gente responde. Eu acho que o que a gente pode estar aqui para ajudar vocês é nesse sentido, de estar aqui para ouvir, para trocar ideias, para nos apoiarmos. Então, o nosso programa de hoje foi com esse objetivo, de dizer que somos todos iguais, estamos passando por um momento mega difícil no mundo, temos que nos unir, temos que olhar o lado positivo, temos que não desistir, temos que nos manter seguros, tentar ocupar a mente para não ficar, né, com problemas depois maiores, e nos apoiar. Acho que é isso. Espero que a gente tenha ajudado. Também espero. Não é isso, filho? Eu acho que é isso. A gente fica por aqui, né? Então, ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima.